Olá pessoal, olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, vamos iniciar mais um dia de aula, tá certo? Bem, e hoje, como toda quarta-feira, teremos as nossas aulas de ciências e geografia, tá bom? E para começar a aula de hoje, vamos começar com o nosso estudo da matéria de ciências, tá certo? E já vou pedindo para vocês abrirem o livro de vocês, tá? Na nossa sexta unidade, que vamos fazer o estudo sobre o corpo humano, tá bom? Bem, que está lá na página 312 e 313. Então é importante vocês fazerem a leitura sobre o corpo humano e a célula, tá certo? Só vamos fazer o estudo até a célula. O sistema locomotor não vamos estudar agora, tá? Bem, e para começar o nosso estudo de hoje, vamos lembrar um pouco do que estudamos sobre os seres vivos, os animais. Estudamos, na nossa quinta unidade, sobre como é desenvolvido o ciclo da vida dos seres vivos. Estudamos sobre os animais vertebrados e invertebrados e um pouco, sobre como cada animal vive no meio ambiente, como é feita a sua alimentação, como é o seu habitat, como é o seu ambiente natural. Fizemos todos esses estudos e hoje vamos falar sobre o corpo humano. O nosso corpo, é formado pelos seus membros, temos os nossos braços, a cabeça, as pernas, o pé, a barriga, as costas. O nosso corpo ele é formado pelos seus membros. Além dessa parte externa, temos a nossa parte interna, onde temos os nossos ossos, os nossos órgãos e a partir esses membros, da nossa parte interna. E a partir daí, existe uma formação dos nossos corpos que é a partir das células. Então, essas células, estão presentes no nosso corpo e elas são muito pequenas, tá certo? São vistas apenas a partir de microscópio, de tão pequenas que elas são. Elas têm diferentes tamanhos, mas elas têm a mesma função, que elas todas juntas, todas reunidas, elas formam o tecido que compõe cada órgão que está dentro do nosso corpo. Como vocês podem ver aí no livro de vocês, esse ciclo aqui, desde as células, ela no seu tamanho, que elas são bem pequenininhas, aqui tá em um formato ampliado, tá certo? Quando elas estão reunidas, elas formam esse tecido. Esse tecido, ele cobre os nossos órgãos e os nossos órgãos todos juntinhos, faz com que nós, seres humanos, formam o nosso organismo completo, tá certo? E bem, como mostra aí no nosso livro, bem detalhadamente, sobre as diferenças, de células no corpo dos seres vivos, tá? Alguns seres vivos têm mais células do que outros. Só que as bactérias, elas são identificadas como unicelulares, porque elas contêm apenas uma célula. Já os outros seres vivos têm, uma composição, uma quantidade de células maiores. Então, eles são identificados como multicelulares, tá certo? Então, multicelular é quando existe uma grande quantidade de células juntas. E unicelular é quando contém apenas uma célula, que é identificado nas bactérias, que também fazem parte dos seres vivos. Bem, e para falar um pouco das células, sobre como é formada a célula, e eu vou explicar, bem direitinho como está aqui no nosso livro. A célula animal, ela é formada por membrana plasmática, citoplasma, núcleo e organelas. E nessa imagem, vocês podem ver detalhadamente cada uma dessas partes da célula e que mostram aí no nosso livro bem direitinho onde está o núcleo, onde está a membrana plasmática, que é a parte de fora da nossa célula, o citoplasma e as organelas, como é identificado cada parte da nossa célula. Como no corpo humano. O corpo humano também tem a sua estrutura, tem as suas partes. A célula também. Ela tem as suas composições para que ela seja uma célula.
E aí fala um pouquinho sobre cada parte, tá certo? A membrana plasmática, ela delimita a célula. Ela é essa parte responsável por trocas entre as células. Então, ela é a parte de fora. É onde uma célula se junta à outra. O citoplasma, ele é essa parte gelatinosa que preenche toda a célula, né? Que compõe essa parte das células. As organelas são responsáveis pela sobrevivência dessas células. Então, sem essas organelas, as células elas não sobreviveriam, não se mantinham vivas, tá certo? E o núcleo ele é responsável por coordenar o funcionamento das células e pela reprodução celular. Então, existe uma reprodução entre essas células e ela está responsável pelo núcleo. E é nele que a gente encontra o nosso DNA, tá certo? O DNA ele é responsável pelas instruções de coordenação que dão origem a outras células. É um material genético que é feito muitos exames para que é onde está contido, né, os materiais genéticos dos pais de vocês, tanto da mãe e do pai de vocês. É a partir do DNA que sabemos se somos filhos dos nossos pais, tá certo? Então é a partir desse DNA que está contido no núcleo que encontramos, que identificamos, né, essa descendência dos nossos pais. Tem um pouquinho da nossa mãe e do nosso pai nesse DNA que está localizado no núcleo, tá bom? Para o nosso estudo de hoje, sobre as células, eu vou passar uma atividadezinha de pesquisa sobre a célula, que estará no final do nosso vídeo, tá certo? E sobre o estudo do corpo humano, vocês farão essa atividadezinha na folha, que é a identificação dos membros do nosso corpo, tá certo? Então, tem a imagem de duas crianças aqui e vocês vão identificar o membro, né, de cada um, cada parte do corpo, tá certo? Então, a nossa atividade será essa pesquisa sobre as células que vocês farão no caderno e essa atividadezinha na folha, que é para complementar o nosso estudo sobre o corpo humano. Tá certo, pessoal? Então, a nossa aula de ciências é essa. Espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco sobre o corpo humano, né, e como funciona essa parte da célula, como ela é importante para o nosso corpo. E espero que vocês façam a atividade que é para complementar o nosso estudo, forma de fixação do nosso estudo, tá certo? Então, cheiro para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!